pessoal, tudo bem? Vamos à nossa última aula de português. E vamos fazer hoje páginas 286 e 287 e depois pula para o final 292 até o final 299, ok? Textos e interpretação. O primeiro texto tem lá: crianças participam de mutirão de limpeza em praia do Paraná. Aí, primeiro complete o quadrinho, após a leitura complete o quadro com as informações. O que fala o texto, qual é o tema, quem vai participar, onde e por que isso é necessário. Próxima, após completar o quadro, responda qual é o trecho da notícia que contém essas informações. Essas informações correspondem a qual parte da notícia? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. 7. Em que tempo estão os verbos destacados no terceiro parágrafo? No passado, no presente ou no futuro? 8. É possível saber apenas pelo primeiro parágrafo em que lugar a ação de limpeza acontece? Sim ou não? Ou fala primeiro, começa falando que é todo o litoral brasileiro e depois direciona. Tá? 9. Agora reescreva o trecho a seguir, mudando o verbo para o futuro. Vai mudar a frase. Aí na 10, que efeito a mudança do tempo verbal causa no texto? Algo que já aconteceu, algo que ainda não aconteceu, quando mudo para o futuro, né? 11, tem aí regrinhas, relembrando regrinhas de acentuação. Aí no quadrinho acentue as palavras. E embaixo na B, organize elas em oxítonas e em paroxítonas. Lembrando que oxítona é a última sílaba, a mais forte, e a paroxítona é a penúltima, ok? É de trás para frente que eu vejo, só para relembrar. Tenho a tirinha, aí pulei para 292, leia a tirinha e responda. Quais são os argumentos usados pelo personagem mais velho para levar o menino ao parque? O que ele fala que tem lá para chamar a atenção? O menino queria ir ao parque? Sim ou não? Por quê? Qual era realmente o interesse dele? E na 3, que já dá a resposta, não foi eu, hein? Por que ele precisaria de Wi-Fi no parquinho? Por que a gente precisa de Wi-Fi na rua? Para acessar o quê? De acordo com as regras da gramática, a palavra onde, usada pelo menino no primeiro quadrinho, deveria ser substituída por aonde. Lembrando que aonde indica movimento. Então, 5. Você já observou que as pessoas usam a palavra onde no dia a dia? Só fala onde, né? Onde, onde. Em geral, elas usam de acordo com a regra da norma padrão. Será que a gente no dia a dia se preocupa com isso? Agora, próximo é uma agenda de literatura, uma agenda cultural. Imagine que você pedirá aos seus pais ou a outra pessoa responsável por você permissão para participar desse evento. Quais as principais informações que eles precisam saber? 7. Onde, em sua região, Santos, São Vicente, Praia Grande, sei lá, acontecem eventos como que está sendo divulgado aí nessa agenda aí. 8. As manifestações culturais variam de uma região para outra. Em muitos casos, para organizar esses eventos, as instruções criam o quê? As instituições criam o quê? Um caderno, um folder, uma agenda cultural? A gente estudou até sobre isso, né? Folclórica, aí no caso é a música. Escolha entre as opções a seguir o significado da expressão tradição oral. Ou já fala, né? Presta atenção. Qual a importância de transmitir a música folclórica de um povo? Tradição folclórica. Por que é importante?
De que maneira as composições passam a fazer parte de um patrimônio comum? De que maneira? Divulgando, repetindo, né? Segundo o texto, quais são as principais fontes de música folclórica? Gente, como é que a gente conhece músicas do folclore? A gente canta, né? Cite uma característica do texto que indica que ele é um verbete enciclopédico. O que ele tem lá que mostra que não foi tirado do dicionário, mas de uma enciclopédia? Tirinha, Beto Boleiro. No primeiro quadrinho, os amigos estão esperando por Beto, pois ele marca aí a seta. 15. Como é possível identificar no último quadrinho da tira que o time precisará de roupa de frio? Tem um animalzinho aí que mostra que é do frio. Circule os verbos do primeiro e do segundo quadrinhos da tira. Lembrando que verbo indica uma ação. Estão fazendo algo, ok? Em que tempo estão os verbos que você escreveu na resposta anterior? Estão no passado, no presente ou no futuro? E se tem vários, marca lá. Esse está no passado, esse está no presente. Tá? Reescreva a fala a seguir no plural. 19. Explique as modificações que foram necessárias para passar a frase para o plural. Próxima. Entramos na última unidade que a gente acabou de estudar. Criança deve trabalhar? É a polêmica, né? Qual é o principal objetivo desse texto? Marca lá. O tema do texto é sobre o quê? 3. A opinião da autora, qual é? Marca lá. 4. Releia o último parágrafo e dê sua opinião. Por que criança não deve trabalhar? A sua opinião, tá bom? 5. Releia esses trechos. A. Qual das palavras destacadas tem sentido oposto ao de menos? Qual que é o oposto? Menos. Dando resposta, né? Só prestar atenção. O contrário de menos. B. E qual delas poderia ser trocada por porém? É a outra, né? Se a autora do texto tivesse usado porém no lugar dessa palavra, a linguagem teria ficado mais formal ou mais informal? Se ela colocasse porém, a gente fala assim, porém, difícil, né? E o último texto, ainda não, peraí. Volte ao texto e releia o terceiro parágrafo. A quem se refere a palavra elas e no 7 a quem ele se refere a palavra eles. Ok? Marca aí. Agora sim, o último texto. 10 razões por que a criança não deve trabalhar. Qual é o assunto do texto? Releia a razão número 8 e marque o que significa a visão periférica. Não é da periferia, hein? Visão periférica. Qual é a principal função de uma cartilha? Marca o certo. 11. Além do texto verbal escrito, que recursos visuais ele está mostrando aí nessa cartilha? Observa aí tudo que ele tem. Lembra, a gente já sabe analisar um anúncio. Cores, letras, dá uma olhadinha. Imagens, tá? E na 12 e último exercício, complete as frases com mas, que posso substituir por tem o mesmo sentido de porém, ou mais, que é uma adição. Belezinha? Finalizamos, gente. Finalizamos português. É isso aí. Então, sinal que estão chegando as provas. Então, estejam bem preparadinhos e teremos uma ótima semana ou semanas de provas, tá bom? Beijos, pessoal. Até o Zoom.